Glórias a Deus. Queridos, quantos aqui hoje gostariam, no sentido positivo da coisa e não no sentido negativo dela, ir para o próximo nível? Quantos gostariam aqui? Deixa eu ver. Vou perguntar mais uma vez. Quantos gostariam de ir para o próximo nível? Levanta a mão. Aleluia. Nas coisas boas, né? Pastor, eu não quero ir para o próximo nível da coisa ruim, eu não quero. Porque eu acho que tudo na vida pode melhorar ou também pode piorar, tá certo? Então, o próximo nível é sempre o desafio. A razão do amanhã é se eu vou para o próximo nível ou não. Concorda comigo? Porque a partir do momento que eu acordo sem expectativa do próximo nível, significa que de alguma forma eu estou doente. A minha alma está doente. Isso é muito interessante, porque as guerras, de um bom tempo para cá, eu estava lendo um artigo, as armas que foram feitas não foram feitas para matar. Porque a que é para matar é a bomba, já mata e elimina. As demais armas, a intenção não é matar, porque se você está numa guerra e você dá um tiro em alguém, e você fere uma pessoa, e ela fica ali agonizando, as outras pessoas saudáveis vão parar para acudir aquele que está agonizando. Se a arma matar, esse cara está livre do seu companheiro. Se não matar, ele fica ajudando aquele companheiro. Eu não sei quantos de vocês imaginam, mas às vezes o ferimento atrapalha mais que a morte. Porque se algo morreu, você enterra e resolve. Agora o ferimento empaca muita coisa da tua história, da tua vida, da tua existência. Todos aqui passam por dificuldades ao ponto que um belo dia acorda, está com uma dor na perna e não consegue andar direito, não consegue respirar de noite. Muita gente tem, por causa do ar-condicionado, tantas coisas, aquela rinite, alguma coisa assim, que dificulta você ter uma boa noite de sono. São vários fatores físicos que impedem você de ter uma vida normal. E isso, basta um dia você não dormir bem, ou dormir de mau jeito, aquele torcicolo aqui, você fica assim que não consegue virar, você perde o prazer de fazer algumas coisas na sua vida. Acontece que nós damos bola mais para o físico. Quando você está bem fisicamente, você levanta, você vai, você corre, você faz um monte de coisa. Agora, muitas vezes nós estamos com brechas dentro da nossa alma e a nossa alma está ferida. Você vai para o trabalho, mas a sua alma está com dor na perna. Você vai para o trabalho, você vai relacionar com qualquer outra pessoa e a sua alma está com torcicolo. Você vai se falar qualquer coisa, vai se inteirar de um assunto e a sua alma está ferida. E se ela não é recuperada, dependendo do que ela escuta, ela piora, porque existe um tratamento para a alma. E eu quero te falar hoje que esse tratamento é Jesus, que pode mudar a tua estrutura. A Bíblia diz que Ele é o autor da nossa fé, o maravilhoso, aquele que tem controle do dia, da noite, pode tocar o nosso coração e, aliás, está à porta batendo para entrar na nossa alma e fazer a boa diferença. Entrar dentro de nós, transformar o nosso choro em alegria. Foi para esse propósito que Ele veio, para tirar as vestes de luto e poder fazer com que nós tenhamos um ano aceitável, um ano abençoado, uma história nova. Nós sabemos que, muitas vezes, né, nós vivemos tristes, tendo a maior arma do mundo, que é Jesus, para mudar a minha vida e a tua vida. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é impossível você ir para o próximo nível, para o próximo degrau, se sua alma está ferida. Sabe que esse próximo nível, esse próximo degrau que a gente tanto fala, ele requer de nós uma habilidade sensacional. Sabe qual é? A habilidade de ser livre. A Bíblia diz que uma das características daqueles que recebem Cristo Jesus é que eles começam a ser livres. E a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o conselho, ele diz: permanecei, pois, livres. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ouvir tudo e reter o que é bom. O problema é que nós estamos escutando coisas, acontecem coisas, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam, e aquilo entra e nós retemos o que é ruim e não o que é bom. Ele diz: escuta tudo e retém o que é bom. Ele está falando: ouça tudo, ou seja, o bom e o mal, veja tudo, o bom e o mal. Você vai passar por dificuldades do bom e do ruim, mas da situação, do que você ouviu, do que você viu, pega o que é bom. É o conselho que ele está dando, porque se você pegar o que é mal, a sua alma se ferirá. A partir do momento que sua alma se ferirá, eu vou dizer, você vai ter sérios problemas para ir para o próximo nível. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: o próximo nível é para aqueles que não são ofendidos. O próximo nível é para aqueles que não são ofendidos.
É aqueles que decidiram de fato que algumas coisas aconteceram e não tem sentido mais aquilo voltar à tona. É aqueles que sabem que por trás de alguém que está falando alguma coisa tem todo um enredo. É aqueles que sabem que aquela pessoa disse aquilo, aconteceu daquela forma, mas ele está falando ali agora. E até mesmo na ignorância de quem fala algo ruim que te fere, tem todo um contexto de dificuldade, de problema, que só entrando no coro da pessoa para você entender. É por isso que Jesus nos entende. Jesus te entende. Tem coisas, querido, absurdas que você pensa, fala e age ao longo da tua trajetória em que Deus não tem dificuldade nenhuma de te perdoar. Sabe por quê? Porque Ele escreveu um livro ao teu respeito. Ele já te contemplava quando você era uma substância informe. Então, se Deus, ao falar conosco, não tem dificuldade de nos perdoar, nós que somos filhos dele temos que encarar os outros como Deus nos encara. Sabendo que eu não tenho autorização bíblica de discernir alguém de maneira carnal, mas sim de maneira espiritual, ao passo que eu não posso avaliar a pessoa numa atitude, mas eu tenho que entender que existe uma história, existe talvez um dia de trabalho cansativo, existe um problema dentro do casamento, existe um problema com o filho, existe um problema na família, de processos, de tantas coisas, que eu avaliar uma pessoa aqui agora e nutrir algo, pegar algo ruim dela, seria injusto com você mesmo e com ela mesmo, porque tem toda uma história envolvida naquilo. E nós temos hoje, com acesso à informação, tanta coisa é bombardeada e a gente é faminto por notícia. A gente é faminto. Hoje em dia, você recebe o tempo todo mensagens no WhatsApp, a nossa alma já se acostumou com isso. Nós somos a geração micro-ondas, nós somos a geração que liga a TV, liga o rádio, e enquanto assistimos a série da TV, nós ficamos mexendo no celular, porque nós temos anseio de informação, e nós queremos aquele momento agora, e não entendemos que por trás de tudo aquilo, teve alguém que parou para fazer aquele filme com a câmera, no momento que foi se jogar, veio um dublê, aí deu errado, aí teve que voltar, e a gente pede que tudo que você está vendo muito rápido teve um processo, alguém inventou a notícia, alguém fez a fofoquinha, alguém parou para escrever aquilo que tu está lendo, teve todo um processo para você receber aquilo instantâneo, e a gente não está acostumado com isso. A gente está pegando tudo e botando para dentro. A gente não está fazendo o filtro do reter, o que é bom. E isso, aos poucos, vai ferindo a nossa alma. A Bíblia diz que a janela da alma é os olhos. Então, eu tenho que cuidar muito bem do que eu vejo. Querido, você não precisa nem tirar conclusões de alguma coisa. Só de você decidir ver algumas coisas, eu vou dizer que isso influencia dentro da tua alma. Se você decidir ver coisas erradas todos os dias, mesmo sem ficar tomando conclusão, aquilo é a janela da tua alma. Por isso, cuida até o que você vê. Por que quando tem um filho, uma criança, vem uma cena indecente na televisão, você não permite que seu filho veja? Por mais que você saiba que ele não consiga tirar conclusões daquilo. Porque você sabe que aquilo vai afetar ele de alguma forma futuramente. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo. Olha a pessoa do teu lado e fala, os olhos são janelas da alma. Se afeta ele, eu vou dizer que afeta você. Por isso ele está dizendo, ouve tudo, pode ver tudo. Agora retém o que é bom. Sobre tudo da tua história, guarda o teu coração, porque dele vai proceder as fontes da vida. Então, cuida muito bem, porque o próximo nível é para aqueles que não são ofendidos. Eu amo um texto que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, em que ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 19, ele fala, sendo livre para com todos. Gente, tem gente amarrado em história de mãe, tem gente amarrada em história de primo, tem gente amarrado em bafafá de trabalho, tem gente amarrado em bafafá de probleminha de irmão, de picuinha, de um cara que não está te pagando, tem gente amarrado, aí o cara passa, você volta a uma situação que ele não vai te pagar, não vai resolver, você traz à tona de novo, então tem gente amarrado com pessoas, com situações, e na verdade foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneça livre. Aí tá uma ordem para mim e para você, é difícil permanecer livre às vezes, só que é uma ordem dizendo que eu tenho que fazer se eu quiser viver bem. Olha o que ele diz, porque eu sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha, perceba aqui, aparentemente, escuta só, aparentemente parece que o ganho é quando eu pego o meu ofensor e tiro satisfação com ele, e é o que o meu corpo quer. Meu corpo ele tem certeza que o ganho é eu brigar, é eu dar o soco que a pessoa merece, é eu falar as boas verdades que coça aqui na minha língua, esse eu acho que é o meu ganho. E Paulo está falando que quando você é livre do que os outros fazem por você, é aí que você ganha o máximo possível.
Ou seja, o próximo nível de ganho, o próximo nível do algo a mais, o próximo nível do máximo que você pode, é quando você consegue ser livre para com o que acontece em você e ter plena decisão do que é que você vai fazer, de quando é que você vai dormir, de quando é que você vai acordar, porque você não está amarrado a alguém. Só que tem gente tentando tirar o máximo das ofensas. Tem gente tentando tirar o máximo, se achando o máximo diante de outra pessoa, achando que na força do braço vai vencer alguma coisa, quando a própria palavra diz que a minha batalha e a tua batalha não é contra carne nem sangue. A partir do momento que eu me torno escravo de alguém ou de alguma situação, eu encaro que a minha batalha é carnalmente, só que a minha batalha é contra potestades e principados no mundo celestial, o qual eu já sou mais que vencedor. Então eu não preciso entrar em combate, porque é Deus quem me justifica, Ele é meu vingador, Ele vai cuidar de mim. Querido, eu fico imaginando se o sonho de Davi e de José fosse alimentar a vingança e ser escravos dos irmãos que o feriram, ser escravos da família que não deu a mínima, ser escravo daqueles que o traíram. Eu fico imaginando como a história deles poderia ser desconhecida. Talvez hoje a tua história está como um desconhecido, e talvez será como um desconhecido, se você não se libertar daquilo que te fere, daquilo que te ofende. Quantos conhecem a história de um escravo? Você pode até conhecer a história do escravo que virou um filme. Sabe por quê? Porque um dia ele se libertou. Você pode até conhecer. Querido, aqui é uma chave do maior número possível, de algo a mais. Quando você decide ser livre das situações, entende que você não está preso àquilo. Sabe, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, eu não consigo imaginar Deus preocupado com tanta coisa que a gente está preocupado. Como o próprio Cristo dizia, olha, vocês são homens e mulheres de pouca fé, não fiquem dizendo o que nós vamos comer amanhã. Não fiquem dizendo o que nós vamos vestir amanhã. Vocês não sabem que eu cuido dos pássaros, eu cuido de tudo. Não fique alimentando essa preocupação, porque até hoje eu estou cuidando de você. Hoje eu conversava com um cara e ele falou, rapaz, depois que eu passei por alguns problemas, hoje eu estou em paz. Eu já passei por tanta coisa, eu tenho 30 e poucos anos de idade, ele falou, eu já passei por algumas coisas. Eu falei, mesmo assim você é novo, né? Mas já passei por tanta coisa e eu nunca me vi desamparado, eu estou aqui em pé. Meu irmão, você está aqui em pé. Talvez você constituiu uma família, talvez você tem sucesso. Se você está aqui hoje, você tem sucesso, você tem história para contar. Você pode consolar alguém, você com certeza já tem história de livramento, milagre, tanta coisa. Só que a gente tem facilidade numa era de informação, de gostar de receber notícia, receber compulsão por coisas chegarem e bater o tempo todo. A gente tem que se sentir útil ou fazendo alguma coisa. Ao passo que nós recebemos, estamos absorvendo tudo, descumprindo a palavra e nos aprisionando, quando na verdade deveríamos estar sendo livres. Sabe, gente, esses dias um cara me contou uma história no gabinete e que, pra mim, eu falei, rapaz, você é diferente. Ele com 5 anos de idade, o pai abandonou a família, o pai foi constituir outra família, enfim, não deu a mínima mais. E ele sempre teve aquele coração bom. Tem pessoas assim que você fala, não, esse cara é estranho, tu olha, será que é um anjo? Tem gente que é estranho, né? Pastor, eu conheço alguém que olha e fala, acho que é um demônio, mas esse cara aqui é um anjo, entendeu? É um anjo. E aí ele escrevia para o pai dele, Dia dos Pais, forçava a ligar, sempre assim, depois de 18 anos, sempre tentando um contato com o pai, mandando carta, ligava para dar parabéns e o pai nunca retornou, nunca fez questão. Esse cara constituiu uma família linda, é um cara bem-sucedido em vários aspectos, mas para mim, bem-sucedido, gente, alguém bem-sucedido, escreva isso, alguém bem-sucedido é alguém que sabe lidar com o veneno que às vezes a vida propõe. Alguém bem-sucedido é aquele que sabe, quando joga um caminhão de lixo nele, ele sabe sair dali, não se ofender com aquilo, se limpar da situação e poder continuar trilhando o rumo e o propósito que Deus estabeleceu para ele. Alguém bem-sucedido é alguém que não para. Alguém bem-sucedido pode até estar prestes a ir ao Monte Calvário, como Jesus estava. Pode estar até no jardim do Getsemane chorando muito, mas alguém bem-sucedido pode até não querer fazer a vontade de Deus, mas ele diz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Alguém bem-sucedido pode até suar sangue, mas ele não para pela prisão de ninguém, pela traição de ninguém, pela falácia de ninguém, pela murmuração de ninguém. Alguém bem-sucedido é aquele que sabe lidar com os dilemas que a vida propõe e sabe não parar. Aliás,
aquele que persevera até o fim, alcançará a salvação e a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que não para, independentemente daquilo que fale, escute, ouça, aconteça, ou que a vida o surpreenda, esse é alguém bem-sucedido. E esse cara, muito bem-sucedido, e a história dele prova isso, ele, até que muito tempo insistindo nesse assunto, a esposa já falou para parar, porque imagina você tentar contato com alguém, essa pessoa só te ignora, não te dá a mínima, não, é uma situação complicada. Até que com uns 30 anos de idade, ele consegue marcar uma agenda com o pai dele, dos 5 aos 30, 25 anos. E ele vai até o condomínio do pai, condomínio do pai muito bonito, virou um homem bem-sucedido. Não, bem-sucedido não, tem dinheiro. E chegou lá, quando ele chega a empregada doméstica, abre a porta e fala, olha, eu sinto muito, mas o fulano de tal, ele decidiu não te ver. Ele não quer te ver. Ele voltou para mim contando a história, e mesmo assim ele não tremia a voz, ele não chorava, nem nada do tipo. Eu engasgava, né, no que ele estava me contando, porque é muito fácil contar aqui, mas na hora vem todo um drama junto. E ele falou, pastor, por mais que uma mãe venha se esquecer do filho que me amamenta, por mais que um pai se esqueça de um filho, o qual ele deu um nome, Deus me adotou, eu sei que Deus jamais se esquecerá de mim. Deus jamais vai se esquecer de mim. Meu irmão, aquilo é um grau de liberdade que eu falei, cara, é por isso que as coisas acontecem na sua vida. Cara, é por isso que eu vejo Jesus em você. É por isso que eu sei que o teu sorriso é diferente, porque você tinha todas as razões de tudo, só que você decidiu ouvir tudo, ver tudo, passar por muita coisa, mas você escolheu reter o que é bom. Você decidiu pegar o que é bom da situação. Tem muitas pessoas feridas na alma, que não estão indo para o próximo nível. A alma está... porque estão retendo o que é mal. Estão retendo o que é ruim. Tem coisas que já morreram, mas quando você traz a memória, aquilo volta à vida. Tem coisas que já foi, você traz de volta. Tem coisas que não têm lógica, e você traz de volta. A pergunta que eu te faço é, para quê? Para quê? Paulo, na carta de Filipenses, diz tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que dá glória a Deus, tudo que é maravilhoso, nisso pensai, nisso falai. Agora tem a pessoa, não, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu primo, porque meu tio. Isso, a palavra é vida. Uma vida fora da palavra é morte. Cabe a você. Hoje lhes propõe uma vida e a morte, escolhe. Ele dá a dica, escolhe a vida. Hoje lhe propõe a bênção e a maldição, escolhe. O que tu quer? Sabe, gente, a gente não precisa ser escravo das pessoas que nos ferem. Talvez alguém te feriu uma vez, tudo bem. Ferir a segunda é responsabilidade tua. Você deixa, você permite. Sabe por quê? Temos que esperar somente do Senhor. Sabe, o próximo nível, ele dá para nós algo chamado glória. Não é uma pessoa. É o próximo nível. Olha a pessoa do outro lado e fala, você vai andar como Abraão andou, de glória em glória. Sabe, gente, de uma coisa muito interessante? Olha o que está em Provérbios 19:11. Olha o que eu estou falando para você. Quem sabe, querido, hoje vai ser liberada uma chave de Deus para que glória seja manifesta, para que o máximo aconteça, para que o melhor seja tirado, para que coisas extraordinárias aconteçam na tua história. Amém? Olha só, a discrição, a sabedoria do homem o torna longânimo, de ânimo longo, ou seja, ele escuta muita coisa, mas a sabedoria dele faz o ânimo dele ser longo, ao passo que nem tudo que chega machuca o ânimo. O ânimo vem da alma, a alma dele. E a sua glória é perdoar as injúrias. A sua glória é o seu próximo nível. O passo que você será glorificado é perdoar as injúrias.
O ato mais glorioso de Deus na terra foi o dia que Ele perdoou as nossas injúrias. Sabe como que ressuscitou Jesus e fez o mundo ter uma coisa antes e depois de Cristo? Sabe quando? Quando Ele ressuscitou, selando de uma vez por todas um negócio chamado perdão, liberação. Não me ofendo mais. Bem-aventurado aqueles a quem Deus não imputa mais pecado por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Quando eu decido carregar a minha cruz, Ele está dizendo: carregue as tuas injúrias e morra, mate elas, aniquile elas, acabe com elas. E veja Cristo nascer dentro de você e veja a glória entrando na tua história. Sendo livre para com todos, fiz-me escravo de todos, para o maior número possível, para o maior resultado. Sabe, gente, existe um próximo nível, mas esse próximo nível é para aqueles que não se ofendem. Se você ficar alimentando a vingança, José não teria chegado onde chegou. Aliás, teve a oportunidade de matar seus irmãos e falou: não mato. Eu não sou Deus para decidir quem vive e quem morre. Ele entendeu que a retribuição da ofensa, a retribuição de quem dá outra face vem de Deus. A retribuição de quem é pedido a túnica e dá a capa também. Ele entendeu que a retribuição vem de Deus. Ele entendeu que a vingança vem de Deus. Porque também entendeu que foi perdoado por Deus. Sabe, gente, nós somos imagem e semelhança desse Deus. Esse Deus não tem problema de perdoar. Está aí uma característica linda que Ele quer ver nos filhos dele. Como é bom quando um pai olha e fala: pô, ele está decidindo igual eu. Ele está agindo com o meu ponto positivo. Quando você encara alguém e fala assim: poxa, eu ensinei esse negócio bom para ele, ele está fazendo do jeito que eu sou, ele está fazendo igualzinho. Como isso é maravilhoso de ver. Que teu ensinamento, ele está passando de geração em geração, passando a pessoas. Deus ama isso. Deus ama quando nós assumimos a posição de filho dele, ao ponto que somos imagem e semelhança e começamos a atuar como ele. Eu digo que tem muitas pessoas aqui que viverão o próximo nível. Mas a sua glória do próximo nível está em você esquecer coisas, saber reter o que é bom, guardar o seu coração às 7 chaves, saber o que entra e o que sai, botar o filtro de Deus em cada história que você escuta. A gente tem anseio, você fala para alguém: eu preciso te falar algo. Tem gente que já passa mal. Nós somos totalmente loucos pela informação. Temos que ser malucos também, ao ponto de filtrá-la. E saber o que deve ter guarida em nosso coração e o que não deve ter. Lembranças, saber o que tem que ter guarida em nosso coração e também o que não deve ter. Sabe, gente, eu acho muito linda a história essa história me impactou muito, que está em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou encerrar com essa história. E vou deliberar uma palavra profética na tua história. Eu vou encerrar com essa história e vou deliberar uma palavra na tua vida. 2 Samuel... Cadê o texto? Eu falei aqui, eu fechei aqui, que eu falei que ia encerrar para o povo acreditar, agora eu vou ter que abrir de volta. 2 Samuel 12, versículo 16. Vou ler até o 24. 2 Samuel 12. Fica comigo aqui, é o último texto, e vou encerrar com uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Olha o que diz. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. Vindo, passou a noite prostrado em terra. Aqui me remete a um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento de problema, em que a pessoa está tão desesperada que ela ficou a noite inteira orando para que a situação de saúde mudasse. Aquilo mudasse, se revertesse, para que algo, eu não sei, talvez você tenha algo ruim na sua vida que você quer que mude, você quer que apague, você quer que a sentença seja favorável. E Davi ficou orando a noite inteira prostrado, em sinal de humilhação, clamando. Então os sábios, os anciãos da casa de Davi, porque ele era rei, tinha vários sábios ao redor, servos, se achegaram a ele para levantar ele da terra, não aguentaram ver ele ficar a noite inteira naquela situação. Porém ele não quis e não comeu, ele ficou sem comer, não quis comer com eles, não quis se alegrar. Versículo 18. Ao 7º dia, estou falando do primeiro dia que ele está prostrado, ao 7º dia que ele estava jejuando, orando, prostrado, sofrendo. Alguém talvez, você saiba o que é 7 dias de sofrimento. Intenso, é o que ele está vivendo, ou até mais, que ele também já viveu. Ao 7º dia, morreu a criança morreu, orava enquanto estava viva, agora morreu.
E temiam os servos de Davi de informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Ele estava sofrendo, sem comer, passando mal, prostrado, e a criança estava viva. O que a gente vai falar agora que a criança está morta? Ele vai ficar louco? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, ou seja, enquanto estava viva, ele estava sofrendo por algo que era real, por algo que estava ao seu alcance, por algo que estava na sua mesa. A partir do momento que esta mesa chamada vida tirou dele, está no passado, já tirou as coisas da vida dele, tirou aqui a vida dele, essa mesa, já não tem mais nada. Ele entendeu que ele não poderia chorar porque não estava mais a sua vida, por aquilo que passou, por aquilo que traria um sofrimento. E ele continua dizendo: então enquanto estava ali, estava aqui, eu chorei, eu prostrei, eu senti a dor, eu sofri, eu busquei. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, passou um perfume, mudou de vestes, porque quando é que você troca de roupa? Porque você está indo para uma nova ocasião, para um novo momento, para uma nova etapa, para o próximo nível. Entrou na casa do Senhor, característica de quem entra: agradeceu, adorou, buscou a Deus, entendeu que agora é uma nova etapa, é um novo momento, que o que passou, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu vou ser livre para ganhar o maior número possível. E veio para a sua casa e pediu pão. Falou: me dá o que comer, porque eu preciso de força. Porque minha trajetória é longa, eu tenho muita coisa para caminhar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que executar muita coisa, me dá pão, que eu preciso de força. Puseram-no diante dele e ele comeu. Versículo 21. Disseram-lhe seus servos: o que você fez? Pela criança viva você jejuou, chorou, e porém, olha aqui, o que é servo? Escravo. Concorda comigo? Mentalidade escrava sempre vai querer que você chore e ache estranho quando você para de chorar por aquilo que morreu. O escravo nunca vai entender o porquê que ele tem que parar de chorar e trazer à tona o antigo, o que já passou. Aqueles que são escravos, servos, têm que responder a alguém, estão acorrentados e não têm independência da própria vida, vão achar estranho quando você não traz à tona algo que deveria ser motivo de luta e sofrimento para você. Toda mentalidade escrava pega o passado e traz à tona e fala: por que você não está sofrendo por isso ainda? Por que você não deixou aquela notícia te abalar? Por que você não pega aquilo que já saiu da tua história e bota de novo e começa a ficar prostrado, e começa a ficar sofrendo, e começa a se lamuriar? O servo, ele não entende. Acontece que Jesus, ele veio te libertar para você ser livre. Agora o servo não entende. Em nome de Jesus, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, não a mente de servo. Ah, mas ele falou ou ele está falando? Se ele estiver falando, fala com ele. Se ele falou, acabou. Já era. Mas aconteceu ou está acontecendo? Mas ele pensou. Mas isso é mais forte, né? Isso aí normalmente... Isso aí é umas pessoas estranhas que falam. Ele pensou. Não tem como saber. Ou ele está pensando. Pela criança viva você jejuou e chorou. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste o pão. Versículo 22. Quem era Davi? Rei. O que Deus separou? A Bíblia diz que Deus, ao entregar seu filho, separou para ele um povo peculiar de reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote. Qual que é a resposta de um rei? Tendo visto uma situação de luto difícil, que já passou, ele diz: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei. Quando era para sofrer com o que estava acontecendo, eu sofri. Agora, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecer de mim, a criança continua viva. Próximo texto. Porém, agora que é morta, por que eu vou jejuar? Por que eu vou sofrer? Por que eu vou ficar com cara de luto? Se a coisa já aconteceu, se eles já falaram, se eles já fizeram, se a coisa já foi, se ele já bateu, se já tirou, se já deu, se
Se aconteceu, não há meu pensamento nutrindo isso, não altera o passado. Não altera o fato que aconteceu, não altera a mensagem que eu recebi, não altera a palavra que eu ouvi. O que eu hoje posso fazer para mudar o que aconteceu? Não mudo. Eu vou fazer a criança voltar por um acaso? Olha o rei falando. Cadê? 23, eu não li. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha isso. Volta ali, cara. 23, ele fica aí. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Me diz uma coisa, a criança está viva ou está morta? Olha o que ele está falando. Eu irei a ela, mas ela não vai voltar para mim. Sabe o que Davi entendeu? Que ele pode trazer aquilo que está morto à existência, só que aquilo não vai voltar. Tem gente, querido, vivendo com o morto. E o morto fede, o morto cheira mal, o lixo vem, você tá, mas isso não vai voltar. Nós podemos fazer uma quarta profética na semana que vem. Você pode vestir a mesma roupa, eu posso querer pregar o mesmo sermão, podemos colocar os mesmos músicos, as mesmas canções, mas não vai ser igual. A forma que a palavra te toca, a maneira com que você se comportou, a impressão que você teve, nada vai ser igual, porque foi. Você pode até voltar para o momento, mas o momento não volta para você. O morto não volta. Agora venha para mim a chave de tudo. Eu falei para aqueles que esquecem o maior número possível. Agora olha o que diz o 24. Então Davi veio a Betseba, a mãe da criança, consolou-a, como quem diz, amor, morreu. Nova etapa, novo ciclo. Para de alimentar esse pensamento. É um consolo. Deu uma verdade a ela. O consolo ele é feito de verdades acerca da situação. Não adianta você chorar. Consolou, falou a verdade. E se deitou com ela, teve que ter muita alegria para fazer isso. Com luto não faz. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor amou. Até aí, ponto, acabou. Sabe de uma coisa, querido? Sabe o que é Salomão? Salomão é um homem que pisou nessa terra e a Bíblia diz que não houve um homem antes e nem um homem depois mais sábio que esse homem. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Que quando você deixa aquilo que está morto morrer, aquilo que não deve te ferir, não ferir, aquilo que nunca antes aconteceria na tua história acontece, aquilo totalmente diferente que nem antes nem depois virá, vem. Sabe o que é isso? É o próximo nível que Deus tem para você. Deus entrega a Salomão aquilo que nunca antes se viu, nem depois vão se ouvir falar de algo mais extraordinário que foi entregue. Vem, quando você tem a atitude de rei, não de servo, ao passo de entender que o que passou, passou, o que morreu, morreu, e que o próximo nível não se dá àqueles que são ofendidos e buscam o passado como alimento para o agora. Então, no nome de Cristo Jesus, eu quero deliberar uma palavra sobre vocês. Se eu fosse você, eu ficava em pé agora.